Pai, que o Senhor usa ele conforme a tua vontade. Que o Senhor venha diminuir ele, que o Senhor cresça na vida dele, meu Pai. Que o Senhor venha revelar no coração dele a tua palavra, meu Pai. Que o Senhor venha usar ele para falar conosco, Senhor, em nome de Jesus. Não aquilo que nós queremos, cada um de nós, meu Pai. Usa o teu cérebro e fala com a sua igreja, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Agradeço a minha oportunidade. As palmas engrandecem. Vocês se assentar em nome de Jesus. Você que está em casa nos assistindo nessa hora, nós queremos aqui liberar uma palavra de bênção para você. Que da parte de Deus haja paz na sua vida e na sua família, em nome de Jesus. Aos que estão aqui nessa noite, nós saímos do nosso lugar, falamos aqui para o nosso irmão que a paz do Senhor, essa paz, que é que Jesus nos dá, essa paz nos faz servir a Ele com alegria. Amém? Amém. Glória a Deus. Pega a sua Bíblia aí em nome de Jesus. Eu gostaria que você pudesse abrir comigo o Evangelho de Isaías, no capítulo de número 9. Evangelho de Isaías, capítulo de número 9, a partir do verso de número 6. Nós vamos falar nessa noite, meu irmão, aquilo que hoje nós cantamos aqui ao Senhor. E declaramos da parte de Deus o que aqui demos a Ele em gratidão. Nós vamos falar hoje sobre paz. Paz. E para falarmos de paz, precisamos entender sobre a importância daquele que é a paz. Em Isaías capítulo 9, se você puder, me acompanhe aí através da sua Bíblia. Eu quero falar algo para vocês aqui da parte de Deus. Aí no verso de número 6, que diz assim: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade. Como é que termina? Príncipe da Paz. Pai, aqui é a tua palavra. Que nessa noite, Senhor, o Senhor venha trazer, ó Pai, aqui aos nossos entendimentos a revelação da sua palavra. Que o Espírito Santo que aqui, ó Deus, está operando em nós e através de nós, nos traz o discernimento de compreender essas verdades e dela tomarmos posse para que possamos viver, não simplesmente um ano da colheita, mas um ano de bênção e de paz, aonde o Senhor já nos deu teu Filho amado Jesus, que sobre ele está um governo, e sobre ele, ele é o príncipe da paz. Por isso, Pai, eu te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero começar a leitura desse texto com vocês, dizendo que da parte de Deus, Ele fez algo que nos dá a alegria de servir, quando compreendemos que da parte dEle, Ele estabeleceu sobre o seu Filho amado Jesus, que Ele é o príncipe da paz. Irmãos, o que o mundo precisa, e que também a igreja precisa, é de paz. Porque nós estamos vendo aí a cada dia os conflitos entre países e guerras a todos os momentos. E essas guerras em todos os meios. Guerras políticas, guerras religiosas, guerras empresariais. Mas diante das guerras, eu quero trazer uma palavra para você nessa noite e a você que me escuta em casa. A palavra de Deus diz que Jesus, Ele é o príncipe da paz. E Ele é o príncipe porque Deus deu a Ele essa titularidade. E eu quero que nós aqui possamos entender que se Jesus, Ele é o príncipe da paz, Deus nos dá através dele uma paz. E para essa noite,
para uma semana que se inicia, eu quero trazer para você e para o seu coração uma palavra que traz paz ao seu coração. Paz em meio, para alguns, a dúvida, talvez para outros os medos, talvez para alguns um momento, uma circunstância, talvez para outros um diagnóstico, talvez para outros acontecimentos da qual tem tirado a paz. Mas eu quero dizer que em Jesus, Ele nos dá uma paz. E todos nós que dele somos, e eu estou pregando aqui para quem é de Jesus, amém, queridos? Amém. Você tem uma paz de Deus aí dada por Ele. Então, irmãos, compreenda essa verdade e viva essa verdade. Porque a paz que Deus nos dá, ela é diferente como o mundo também nos dá. Porque o mundo também, ele traz uma paz. E ele até concede uma paz. Só que a paz que o mundo dá, irmãos, não é a paz genuína de Deus. Porque a paz que o mundo dá, ela é de acordo com algo que exige muito de você. Exige muito de nós. E eu quero dizer para vocês aqui que me ouvem aqui nessa noite, Deus não exige muito de vocês, não. Deus exige de cada um de nós o suficiente que nós conseguimos devolver a Ele. E eu tenho certeza que hoje, aqui nessa noite, nós devolvemos a Deus uma adoração a qual Ele merece. E todos nós tivemos condição de dar a Deus essa adoração, amém, queridos? Nós chegamos aqui, nos cumprimentamos, nós chegamos aqui, nós adoramos, nós chegamos aqui, nós oramos, nós chegamos aqui, nos entregamos, amém, irmãos? Amém. Mas agora nós estamos nos dando aqui para receber uma palavra, e essa palavra é uma palavra de paz. Essa palavra de paz, ela tem que ser algo para nós, para nos fortalecer. Porque Deus, Ele é o Deus do seu povo. E eu quero saber nessa noite aqui se você faz parte do povo de Deus. Amém, queridos? Amém. Quem aqui faz parte do povo de Deus? Glória a Deus. Então vamos comigo, por favor, no livro de Salmos. Você também é povo de Deus. Então no livro de Salmos, Salmos de número 29. Salmos de número 29. Salmos de número 29, a partir do versículo de número 11. Salmos de número 29, a partir do versículo de número 11. Eu quero declarar uma palavra ao seu coração aqui nessa noite, fundamentada nesse versículo. O Senhor dá força ao seu povo. Irmãos, às vezes nós passamos por circunstâncias da qual sobre nós vem algo muito grande, algo muito forte, que nos enfraquece diante do que surge. Mas eu quero que você saiba que da parte de Deus, Deus aqui hoje está liberando uma palavra, que Deus dá força ao seu povo. E se nós somos povo de Deus, essa palavra é para nós. Essa palavra é para mim, essa palavra é para você. Essa palavra é para a igreja. Deus dá força ao seu povo. Quem está comigo aqui, irmãos? Amém. Deus dá força ao seu povo. Na minha tradução está: o Senhor dá força ao seu povo. Então eu quero dizer que se em algum momento você chegou aqui fraco, ou talvez necessitando de uma força, essa palavra ela vem de encontro ao que você necessita. Porque Deus, o Senhor, dá força também ao seu povo. Mas não termina só nisso. Termina também aí no verso 11, acompanhe comigo, que o Senhor, além de dar força, Ele também abençoa. E eu falo nessa noite aqui, que essa bênção que Deus está liberando aqui nessa noite, é uma bênção denominada bênção da paz. Porque olha o que está escrito: o Senhor abençoa com paz. Às vezes nós estamos buscando de Deus uma bênção da qual não que nós não mereçamos. A gente até merece, ainda que da parte de Deus nós nunca mereceríamos. Mas quando eu falo que a gente merece, eu estou falando no sentido
de um amor que Deus tem para cada um de nós. Porque desse amor, irmãos, Deus sabe o que eu e você precisam. Nesse amor de Deus, Deus sabe o que eu e você está passando. Nesse amor de Deus, Deus conhece as nossas necessidades. Então, se Ele é Deus e Ele é um Deus que nos ama, Ele é um Deus que também nos abençoa. Então eu estou dizendo desse privilégio da gente poder fazer parte desse merecimento, é porque esse Deus que nós servimos, e quem serve a Ele aqui, levante a mão. Esse Deus que nós servimos, Ele quer nos abençoar também. Mas essa bênção que Ele quer começar a iniciar em nós, ela tem um nome. E esse nome chama paz. Ainda nesse versículo ele está dizendo: o Senhor abençoa com paz. Eu gostaria que você falasse com o irmão que está do seu lado aí: meu irmão, a bênção de Deus, que começa pela paz, é dada ao seu povo. E você faz parte disso. Então, irmãos, eu quero que nós possamos sair daqui com esse entendimento de que da parte de Deus há uma bênção liberada, a começar de uma bênção de paz. Porque, meu irmão, não há nada melhor do que nós termos em casa, ou no trabalho, ou até mesmo na igreja, ou até mesmo na sociedade, uma paz entre todos e vivermos em paz com todos. Isso seria o mundo ideal, mas infelizmente não é isso que acontece. Infelizmente nem todos reconhecem que Deus tem liberado uma bênção de paz para o seu povo. Porque tem povo que é de Deus, ainda não sabem que da parte de Deus, algo que Deus quer para ele é paz. E muitos estão buscando materialismo como uma bênção do Senhor. E não é que Deus não possa dar o materialismo. Talvez alguns buscam de Deus a paz como uma casa, um carro, um emprego, um filho que retorna, um marido que se converte, uma esposa que se converte. Às vezes a gente quer ver isso, mas a palavra está dizendo que o Senhor, primeira coisa que Ele dá, Ele te dá força. Segundo, Ele te abençoa com paz. Porque quando Ele te abençoa com paz, quando nós somos abençoados com Deus, com a paz dEle, nós possamos ali compreender que sobre essa paz há da parte de Deus um governo sobre todas as coisas que nós não conseguimos intervir. Porque às vezes, meus irmãos, nós buscamos intervir naquilo que o Senhor está no controle. E quando a gente busca intervir e não conseguimos, sabe o que acontece em nós? Começa a acontecer em nós uma falta de paz. A gente começa a ficar atribulado. Nós começamos a passar por tribulações. Nós começamos a passar por medos. Nós começamos a viver inseguranças. Nós começamos a viver inquietudes, ansiedades. Nós começamos a ver a vida de uma outra maneira. E tudo por causa de quê? Por causa da nossa intervenção. Porque a gente quis intervir, achando que nós resolvemos aquilo que Deus está no controle. Amém, queridos? Lá na sua casa, lá naquela causa, Deus está no controle. Amém. Na sua vida, seja ela qual for, pessoal, ministerial, profissional, financeira, Deus está no controle. Amém. E gente, eu estou pregando aqui, não é para vocês, eu estou pregando para mim. Eu estou pregando para mim. E eu estou trazendo o que eu estou pregando para mim, porque às vezes, em momentos quaisquer que seja, parece que eu saio da direção do governo de Deus e entro na minha intervenção humana. E na minha intervenção humana eu acho que eu vou resolver. E quando eu vejo que eu não estou conseguindo resolver, porque eu nunca vou resolver, eu preciso dar um passo para trás para reconhecer que o governo é de Deus, o controle é de Deus. E alguém pode falar assim: pastor, está tudo bem com você? Está tudo bem comigo. Mas o que eu gostaria é que além de mim tivesse com todos vocês. E esse lado que eu gostaria que tivesse com todos vocês, é sobre isso que eu estou pregando nessa noite. É sobre paz. O meu desejo para que toda essa igreja, vocês que escutam em casa, é que vocês tenham paz. Mas essa paz não é a paz que o mundo dá.
Essa paz é que Deus dá. E a paz que Deus dá, Ele não começa te dando ela, Ele começa te fortalecendo para ela. Porque se você vir novamente aqui no verso de número 11, ele está dizendo o seguinte: o Senhor dá força ao seu povo. Primeiro Ele te fortalece, para depois Ele te abençoar com a paz. Porque quando nós estamos abençoados com a paz de Deus, a gente começa a entender que o Senhor, em meio a tudo que a gente vê, a tudo que a gente lida, com todos que a gente convive, Deus nos faz ver que o nosso olhar tem que estar nele. Porque se a gente tirar o olhar de Deus e colocar o olhar no homem, a gente começa a perder a paz como uma bênção que Deus está nos concedendo. Porque, gente, quando nós olhamos para pessoas, a gente vê diferente como Deus vê. Quando a gente olha para as pessoas, seja ela qual for, você vê um defeito nela. Você vê algo que é diferente, você vê algo que talvez você não concorda, você vê algo que talvez você não aprova, você vê algo que talvez não está alinhado à sua visão, você vê algo que talvez não está de acordo com o que você pensa, porque a sua ótica está só no homem. Mas quando a nossa ótica está no Senhor, o Senhor nos faz ver como o homem é. E eu digo para vocês, um homem sem Deus, ele não é nada. Mas um homem com Deus, entendendo que a paz de Deus está nele, ele passa a ter um outro entendimento perante as pessoas. E quando ele passa a ter esse entendimento perante as outras pessoas, ele começa a ver que ele faz parte de um reino onde Deus quer que todos trabalhem para a mesma obra. E qual é a obra? A obra do Evangelho de Cristo. A obra do Evangelho de Cristo. E para a gente poder trabalhar nessa obra do Evangelho de Cristo, tem que ter algo dentro de nós que é Ele quem nos dá. Primeiro, a força do seu povo. Segundo, a bênção da paz. E essa bênção da paz, embora eu estou falando aqui para todos vocês, eu quero que vocês compreendam que essa bênção da paz, ela tem que fazer parte de um processo da qual nós estendemos a todos o nosso meio. Porque Deus nos vê também, além de servos, Deus também nos vê além de filhos, Deus também nos vê como sacerdote. Fala para o irmão do seu lado: meu irmão, você é um sacerdote. E se nós somos um sacerdote, Deus dá função ao sacerdote. E uma das funções ao sacerdote é de abençoar seus filhos. É de estabelecer sobre os seus filhos uma bênção. E essa bênção tem que refletir para que eles levem a outros que ainda não sabem. No livro de Números, capítulo de número 6, Números, capítulo de número 6, a partir do verso de número 24, Números capítulo 6, a partir do versículo de número 24. O texto começa dizendo, Número capítulo 6, versículos 24 ao 26. Quem encontrou diz amém? Amém. Números capítulo 6, a partir dos versículos 24 a 26, e diz o texto: o Senhor te abençoe e te guarde. Então, gente, o que Deus está nos entregando aqui? Primeiro, uma bênção. Segundo, uma proteção. Então você pode chegar em casa a partir de hoje e juntos a todos de lá poder sempre dizer: o Senhor te abençoe e também guarde. Mas pastor, se for minha mãe, como eu faço? O Senhor te abençoe e guarde. E se for minha avó, pastor? O Senhor te abençoe e guarde.
Mas por que eu devo fazer isso? Porque você é um sacerdote. E se você é um sacerdote, essa atribuição é dada a você. Foi dada a você. Agora você tem que fazer os filhos. Mas a minha avó não é minha filha, tá certo. Ela não é sua filha, mas de Deus ela é. E Deus quer que aos filhos dele liberemos uma palavra de bênção. Então está aqui. No verso de número 25, o texto está dizendo: o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E eu pergunto nessa noite: Deus tem misericórdia do seu povo? Mas Deus quer que o seu povo resplandeça do olhar dele sobre ele? Porque quando nós acordamos todo dia e nos vemos que ainda temos fôlego de vida, é Deus dizendo exatamente assim para nós: as minhas misericórdias são as causas de vocês serem consumidos. Aí, para fechar, no verso 26, ele estabelece o quê? O Senhor sobre ti levante o rosto. E aí, somente? Te dê a paz. E te dê a paz. Então, como é que o texto começa? O Senhor sobre ti levante o rosto. Tem alguém aqui cabisbaixo pela vida ou pelas preocupações da vida? Porque se houver a parte de Deus, assim, ó, levanta aí, ó. Levanta esse rosto seu, anima-te, coloque de pé, porque eu tenho uma palavra para te entregar. Essa palavra que eu vou te entregar é que Ele quer te dar paz. Vocês estão vendo aqui na Bíblia, gente? Eu não estou falando de mim, eu estou falando do que está escrito. E o que está escrito está dizendo que Ele quer dar paz ao seu povo. Mas Ele está pedindo ao seu povo: levanta aí o teu rosto, fica de pé, se posicione para poder receber uma bênção de paz. Porque, irmãos, se nós, por um lado, somos de Deus, o que é que tem da parte de Deus liberada para nós? Uma bênção de paz. E essa bênção de paz nós temos que também dar a outro. E como que nós damos a outro? Quando a gente saúda um ao outro com a paz do Senhor, só que completada com Jesus Cristo. Porque o mundo também é Senhor nas suas riquezas, e muitos estão com paz nessas riquezas, muitos estão buscando paz nestas riquezas, muitos estão se sentindo com paz através dessas riquezas. E eu quero dizer para vocês aqui: não se iludam que essa paz não é a paz que Deus está dando. E outra, essa paz não é a paz que Deus deu. Porque a paz das riquezas, ela exige muitas vezes coisas que Deus não se agrada. Porque, irmãos, Deus, e eu volto a falar de novo para vocês, Deus não quer exigir nada daquilo que você tem condição de entregar. Se algo está sendo cobrado de você que você não está conseguindo entregar, é porque está sendo uma força humana te impondo que Deus não está te cobrando. Porque veja bem no texto, eu quero que vocês entendam comigo. Se Deus não te exige além das suas forças, quando nós estivermos fracos, qual é a bênção que Deus vai nos dar? Força. Força. O que nós vimos lá em Salmo 29, 11? O Senhor nos dá força. Então, gente, se o Senhor nos dá força, essa força é para quê? É para resistir, é para suportar, não aquilo que você está lidando, mas aquilo que você vai receber. Amém. Amém, queridos? Amém. É aquilo que você vai receber. E a pergunta é: o que é que você vai receber da parte de Deus? Paz. Quando você entender que da parte de Deus Ele te abençoa com paz, você já tem tudo. Alguém vai chegar e falar: cara, você tem dinheiro? Não. Mas e aí, você tem algo que dá para a gente poder negociar? Também não. Cara, você não tem nada, Zé? Eu tenho paz. E essa paz que eu tenho, ela é uma paz que eu não vejo em circunstância. Essa
essa paz que eu tenho, como é que nós cantamos aqui? Essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. E aí eu pergunto para vocês, será que na vida de qualquer um de vocês aqui, tudo está 100% bem? Deve ter coisa aí que não vai bem. Mas eu faço uma pergunta, se tem coisa que não vai bem, o que é que tem que estar bem em você? A paz. Essa paz tem que estar bem em você. Essa paz tem que estar bem em você. Essa paz foi a que eu tirei hoje, nessa tarde, para buscar do Senhor, não uma palavra para trazer, mas para eu refletir o que o Senhor me dá todos os dias quando eu fico fraco. Porque, gente, eu sou pastor, mas eu também sou homem. E eu tenho as minhas fraquezas. E quando eu fico fraco, eu preciso de força. Mas eu não posso buscar força no mundo. Porque a força que o mundo vai me dar, por uma paz que ele vai me entregar, não é a que Deus me deu. Porque a paz que Deus me dá, Ele me dá a condição necessária para eu poder suportar. E suportar o quê? Aquilo que Ele vai me entregar. O que Deus vai me entregar? Bênçãos liberadas para o Senhor. Então tem bênçãos liberadas aí para você. Tem bênçãos liberadas para essa igreja. Tem bênçãos liberadas para a sua vida. Mas como que Deus quer entregar essa bênção? Primeiro, te dando força. Segundo, te abençoando com paz. E terceiro, para que você entenda, que agora, além de sacerdote, você também tem que fazer a função de filho. E filho é aquele que ao pai obedece. O filho ao pai obedece. Quem é o nosso Pai Celestial? Deus. O que Deus quer de nós como Pai Celestial? Obediência. Porque se nós formos obedientes a Ele, Ele vai nos dar algo que nós precisamos e que muitos não têm. E talvez Ele já tenha nos dado algo que nós temos, mas nós não compreendemos. E talvez Ele já nos deu esse algo que nós temos, não estamos utilizando e estamos invejando quem não tem, querendo o que eles têm. E o que é que eles têm? Aflições e tribulações. E o que é que eu quero? Isso que eles têm. E o que é que eu tenho? Uma paz que me foi dada. E por que eu não estou vivendo essa paz? Porque eu ainda não entendi o meu papel de filho. E nós precisamos entender o nosso papel. Provérbios de número 3, acompanhe comigo, por favor. Livro de Provérbios, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 1. Provérbios, capítulo 3. Provérbios, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 1, que diz o texto: Filho meu, não te esqueça dos meus ensinos. Então, irmãos, o que o pai aqui está falando para o filho? Não se esqueça dos meus ensinos. Ó, gente, quem está falando aqui não é o pai? E a quem ele está direcionando não é para o filho? E o que ele está dizendo para o filho? Não esquece dos meus ensinos. Porque os ensinos de Deus, irmã Laiane, Ele vai trazer para nós resultados. Porque se não estivermos na obediência desses ensinos, nós traremos para nós consequências. Estou usando a sua fala de óbvio. E muitos têm trazido para suas vidas consequências, quando Deus está querendo trazer resultado. Mas olha o texto comigo e acompanhe na sua Bíblia. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos. E o teu coração, o que acontece? Guarde os meus mandamentos. Percebem aqui, irmãos, que Deus está falando duas coisas para nós. Deus está falando, ó, não esquece dos meus ensinos e guarde os meus mandamentos. Mas é para guardar meus mandamentos não lá na estante. Não é guardar os mandamentos lá no quarto. Quando você pega algo que Deus te entrega, você vai lá em gaveta e guarda. Deus está pedindo que nós guardemos o que Ele nos ensina e os mandamentos que são dele em um lugar. Qual é esse lugar? O coração. Porque quando Deus vai nos examinar, e nessa noite Deus está examinando cada um de nós, Ele vai nos examinar não é pela obra praticada, mas é pelo coração que está insensível à palavra dele.
Deus quer que nós sejamos sensíveis à palavra dele. Porque quando nós nos tornamos sensíveis à palavra de Deus, a sensibilidade da palavra, Deus faz com que a gente compreenda que tem algo em nós que precisa ser revisto. Hoje, como eu disse, e essa pregação era para mim, hoje, nessa tarde, irmãos, o que eu mais fiz na minha vida foi me observar, foi me analisar, foi eu me colocar diante do espelho e começar a ver que tem algo em mim que precisa ser melhorado. Tem algo em mim que precisa ser revisto. Mas é eu que tenho que olhar isso. E por que eu tenho que olhar isso? Porque Deus tem me dado algo, irmãos. Eu quero compartilhar com vocês, pela palavra. Deus tem me dado força, está aqui na palavra, eu falei com vocês hoje. E Deus tem me dado paz, também está aqui na palavra. Agora, o que eu estou fazendo com essa paz? E se eu estou falando de mim agora, eu estou estendendo para vocês que é igreja. O que é que vocês estão fazendo com a paz que Deus está dando para vocês? Será que essa paz você está vivendo ela independente da circunstância? Ou você está desejando a paz mundana que Jesus não está dando? Ou se nós estamos desejando uma paz ostentativa, da qual eu preciso ter para poder ser, quando Jesus quer que você seja, independente se você tem. Porque para Deus, irmãos, pouco importa se temos, mas para Deus muito importa o que somos. E eu quero dizer de novo para vocês: vocês são a igreja de Jesus. Nós somos a igreja de Jesus. Nós temos o que o mundo não tem. Nós temos a paz de Deus. E essa paz de Deus, ela excede qualquer entendimento. E essa paz que excede todo e qualquer entendimento, aqui no capítulo 3 do livro de Provérbios, no verso de número 1, diz que quando a gente não esquece dos ensinos e o nosso coração guarda os mandamentos, o que ele vai acontecer conosco? Porque eles aumentarão os teus dias. E aumentar os dias aqui, gente, não é viver 100 anos não, tá? Existe uma pessoa que fala assim, engraçado, aumentar os dias parece que vai viver 100 anos. Não. Aumentar os dias significa você ter mais paz no dia que Ele te concede. Porque, irmãos, eu quero dizer para todos vocês, e guardem isso no coração de vocês. Se tem uma coisa que Deus te dá é paz, essa paz não é para você viver o amanhã, não. Porque o amanhã ainda não te pertence. Pertence a Deus. Essa paz é para você viver hoje. Essa paz que Deus te dá é para você viver hoje. Porque da parte de Deus, e eu quero que vocês entendam, da parte de Deus, basta um dia de cada dia. Quando que a nossa paz é tirada? Quando eu quero viver um dia que não chegou. Quando que a gente é tribulado pela paz? Quando eu quero viver um momento que não aconteceu. Quando que a minha paz é abalada? Quando eu estou passando por algo na minha mente que nem está acontecendo. E o que tem de crentes vivendo essa realidade, quando essa realidade não é uma verdade, porque a verdade de Deus diz que nós só temos o hoje. É o hoje que Ele nos concede. E é um dia de cada vez. Alguém sabe como é que vai ser o amanhã de nós? Nenhum de nós sabemos. A gente tem previsibilidade. Ó, amanhã eu vou trabalhar. Talvez para alguns aqui também é a mesma coisa. Talvez para outros amanhã eu vou viajar. Talvez aqui para outros é o seguinte, amanhã eu tenho prova na faculdade. Tudo bem, gente. Tudo isso é você. Tudo isso é você que está dizendo. Mas talvez da parte de Deus Ele está dizendo exatamente o seguinte: não é nada disso que vai acontecer. Não é nada disso que eu vou permitir que aconteça. O que eu vou permitir que aconteça seja totalmente diferente da sua vontade. Porque a sua vontade tem que estar alinhada à minha vontade. Porque a minha vontade, diferente da sua, ela é boa. Ao mesmo tempo ela é perfeita. E ela também é agradável. Mas ela é agradável a quem, gente? A Deus. E se ela é boa, perfeita e agradável a Deus, cabe tudo isso que eu estou dizendo para quem? Para mim ou para Deus? Para Deus. E é por isso que a gente perde a paz quando vem sobre nós as preocupações da vida. E eu quero dizer para vocês aqui, não se preocupem muito com a vida, não. Não se coloquem como uma preocupação excessiva do que vai ser meu futuro, o que vai ser do meu futuro, o que eu vou ser no futuro. Olha, você pode planejar, não é problema nenhum, nem errado e nem pecado.
Mas saiba que o que você precisa para viver o futuro já foi te entregue no presente. E o que foi entregue no presente? A paz. Para você viver um dia de cada vez. Sabendo que a nossa morada não é aqui. A nossa morada é onde lá já está preparada. E nessa morada que já está preparada, o próprio Jesus está dizendo: não se turbe o seu coração com as preocupações da vida. Não fique angustiado e preocupado com o que está acontecendo no cenário externo a você. Porque no cenário interno a nós, eu quero dizer o que está acontecendo aí na sua vida. No cenário interno a nós, Deus está trabalhando ao nosso favor. Mas no cenário externo a nós estamos vendo aí guerras, rumores de guerras, fome, destruição, perseguição e tudo mais. É o externo a nós. E nesse externo a nós, a nossa preocupação está ali. Quando Deus nos deu perante essas preocupações, o que eles não têm? A paz. Porque um crente com paz, ele dorme. Amém, queridos? Amém. Um crente com paz, ele dorme. Um crente com paz, ele descansa. Um crente com paz, ele permanece. Um crente com paz, ele se analisa. Um crente com paz, ele se posiciona. Ele se posiciona. E tudo isso por quê, irmãos? Porque Deus tem uma paz para dar ao seu povo. E essa paz já foi e está sendo liberada aqui nessa noite. Em Salmos de número 4, e nós vamos voltar. Aliás, antes de ir lá, por favor, vamos terminar esse texto, esse versículo. Então ele está dizendo que, além dele aumentar os nossos dias, o que é que ele vai fazer, gente? Ele vai acrescentar anos de vida, mas no final ele vai entregar a alma. O que Deus vai fazer? Paz. Então fala para o irmão que está do seu lado. Meu irmão, é essa paz que eu e você temos que viver em Jesus. Então, irmãos, percebem aqui que ele está dizendo: filho meu, não te esqueça dos meus ensinos, e o teu coração guarde meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Em Salmos de número 4, vamos comigo lá, por favor. Salmos de número 4, a partir do versículo de número 8. Salmos de número 4, a partir do versículo de número 8. Salmos de número 4, versículo de número 8 diz: Hilde, remédio relaxante para qualquer crente. Em paz me dei, e logo pego. Ô, gente, crente roncar não tem problema não, tá? Desde que o ronco seja na paz de Deus. Aleluia. Hein? Agora, o que ele está dizendo? Em paz. E logo pega. E por quê? E por quê, gente? Porque, Senhor, só Tu me fazes repousar. Aí você está lá no quarto escuro, de repente você liga a luz. O que foi? Por quê? Estou sem paz. Por quê? As contas de amanhã. E você é quem? Crente. Mas que função de crente? Sacerdote. Sem paz. Mas eu também sou filho. De Deus? Está guardando os mandamentos dele? Claro. Entende o final do mandamento dele? Que além de te dar vida e acrescentar, ele também te dá paz. Mas como você está? Sem sono. Porque as preocupações da vida estão me tirando aquilo que Deus tem me entregado.
gente? É desafiador para alguns? É. Precisa-se de remédio para alguns? Sim. É problema tomar remédio para isso? Não. É pecado estar com insônia? Também não. Não. É necessário passar por terapia ou atendimento médico para chegar a ter esse descanso? Sim. Mas tem algo que nós temos que refletir. É isso que eu queria nessa noite trazer, porque foi isso que eu nessa tarde fiz. Eu me refleti e olhei que eu preciso compreender que Deus tem me dado algo e eu preciso fazer algo com esse algo que Ele me deu. Deus me deu paz, Deus me dá paz, e o que é que eu estou fazendo com essa paz? Gente, essa pergunta foi para mim, eu e eu. Agora, essa pergunta eu estou compartilhando com vocês. Vocês podem essa semana falar para vocês mesmos e dizer o que eu estou fazendo com a paz que Deus está me dando. O que eu estou deixando de fazer com a paz que Ele me deu. O que eu estou sendo com uma paz que eu recebi e eu não estou exercendo ela. Qual tem sido a minha atitude por uma habilidade que Deus está me preparando, ao conhecimento que Ele me revela. Qual tem sido o meu posicionamento para viver as verdades de Deus? Quando eu estou buscando de Deus resposta, e não é errado buscar resposta, Mandelita, mas Deus antes da resposta Ele quer te dar o quê? Paz. E nós precisamos da parte de Deus de paz. E eu falo isso, gente, repito mais uma vez, que hoje nessa tarde eu busquei essa reflexão exatamente para compartilhar com vocês, porque talvez tem gente aqui que está vivendo sem paz. Não que eu esteja sem paz, não é isso, eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo que eu fiz uma ressignificância de como eu estou fazendo com aquilo que Deus tem me entregado. Porque graças a Deus, irmãos, eu tenho problemas, mas graças a Deus que o meu Senhor é maior do que meus problemas. Graças a Deus eu reconheço que com as minhas limitações, o meu Deus é ilimitado no seu poder. Graças a Deus, aquilo que eu não consigo, Ele consegue. Graças a Deus, aquilo que eu não posso fazer, Ele pode fazer. Graças a Deus, aquilo que eu não tenho condição de ser, Ele é através de mim. E tudo isso me fez chegar e falar, peraí, o que eu estou fazendo com a paz que Ele tem me dado? Paz de quê, irmão? De hoje poder dizer que eu sou um pai, marido, um servo, um filho, um irmão, um tio, não sei se a palavra certa é essa, genro, é isso mesmo? Sogro, sou sogro agora, meu Deus do céu, é de tirar a paz. Aí o que Deus faz? Não, eu vou te mostrar, levando ele para lá, olha aí, gente. Então, essa paz, eu devo reconhecer que o Senhor é comigo. Quando a gente vai lá em Salmos de número 128, vamos lá, por favor. Eu preciso aprender, gente, a conviver com essa expressão sogro. Me ajude aí. Sogro. Sempre falava de nora, de sogra, agora sogro. Mas aprove ao Senhor. Aprove ao Senhor. Salmos de número 128, irmãos. A partir do verso de número 5. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos e aí, ó, o sogro falando pro o sogro falando pro eu quero ver uma paz em Israel, mas não é no país não, é em casa.
é na família, é no relacionamento deles, é no relacionamento de vocês, é lá na família de vocês, é lá na casa de vocês. Vocês têm que ver essa paz lá. E essa paz não é aquela, tipo assim, como que vai acontecer, meu irmão? Ela já aconteceu. Deus já deu essa paz para você. Deus já estabeleceu essa paz aí como uma forma de ter te dado força para você viver todas as verdades bíblicas de Deus. Bíblicas de Deus. Então, acompanhe comigo aí, por favor, no livro de João, no capítulo de número 14. João, capítulo de número 14. João de número 14. João capítulo 14, a partir do verso de número 1. João 14, versículo 1. O que é que está escrito aí, irmãos? Quem pode ler? Ou seja, o que Jesus está dizendo? Não se turbe o vosso coração. Ou seja, não se atribule com as preocupações da vida. Mas, nas preocupações da vida, faça algo que muitos não fazem. Creia em Deus e creia também nele, em Jesus. Porque quando nós cremos em Deus e cremos em Jesus, olha o que Jesus vai fazer. Verso de número 27, ainda desse mesmo capítulo. João capítulo 14, verso número 27. Deixo-vos o quê? Então o que Jesus está deixando aqui, gente, nessa igreja hoje? O que é que eu e você precisamos da parte de Deus? O que é que nós precisamos para viver dias melhores? Paz. Sem paz, irmãos, a gente não consegue ver a plenitude do que Deus é. Nem tão quanto a plenitude do que Deus faz. Mas quando a gente passa a ter paz, e essa paz de Deus, olha o que está dizendo nesse texto. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Gente, que paz é essa que está sendo dada? A paz de Jesus. Amém, queridos? A paz de Jesus. Então o que ele está dizendo? Olha, eu vos deixo a paz, e a minha paz eu vos dou. Não vos a dou como o mundo dá. Qual é o segredo aqui? Por que a paz de Jesus é diferente da do mundo dá? Porque a do mundo vai exigir algo de você que Jesus ele não exige. Certo? Não exige. Mas o que ele completa, olha só, ainda no texto. Não se turbe o vosso coração. E o que mais? Nem se. Ou seja, quem vive atemorizado é porque está sem paz. E o que Jesus está fazendo? Eu estou te dando paz. Porque a minha paz, da forma como eu dou, é diferente como o mundo dá. A paz que o mundo dá, irmã Maria José, é aquela que ele te cobra pelo que ele te entrega. Beleza? Agora, a paz que Jesus nos dá é aquela que ele não te exige pelo que ele é. A única coisa que Jesus quer de nós, irmãos, lá em Provérbios 3 que nós vimos, é que a gente não esqueça do ensino dele e guarde os mandamentos. Aí eu pergunto para vocês, é difícil, irmã Delita? Guardar os mandamentos de Jesus é difícil? Só se você não tiver paz, irmão. Porque se você tiver paz, você vai entender que independente se você tem ou não, ele só quer que você seja. Porque as pessoas às vezes olham o seguinte, eu não tenho nada. Nem carro eu tenho para poder ir para a igreja. Eu nem vou. Porque como é que eu vou? Eu tenho carro. Para mim ir, eu tenho que ter. E Jesus não está querendo que você tenha. Jesus está querendo que você é. E o que você é? Filho. E o que o filho faz ao pai? Obedece. Eu vou a pé, mas eu tenho certeza que na volta Jesus vai prover. E aqui, gente, Jesus pode prover carona.
Eu até faço aqui uma leitura em parênteses, que nós tínhamos aqui duas pessoas que compreendiam e viviam isso aqui, não que as outras que estão aqui não fazem, mas nós tínhamos duas pessoas aqui que sempre se dispunha a dar carona. Uma era a missionária André, quem se lembra dela? Ela dava carona. A outra era a obreira Verônica. Ela dava carona. Agora, eu não vou. Por quê? Porque eu não quero. Por que você não quer? Eu não me sinto digno. Por que eu não me sinto digno? Eu tenho vergonha. E eu tenho vergonha de quê? De pedir. Gente, Deus te deu paz. Você está em meio do povo de Deus. É uma forma de ajudar. Hoje nós temos aqui a obreira Erenice, tem o irmão Acero, tem o pastor Ó, tem o irmão Luan, tem aqui a picape do irmão Raimundo. Cabe gente lá, irmão. Tenho certeza que na carroceria cabe uns 3 ou 4. Tem o pó aqui do irmão Zé Carlos. Tem carro, irmã? Tem o carro da irmã. Tem a moto ali da Rayane. Gente, tem meio de transporte para Deus levar seu povo. Só que tudo isso, gente, não é para dizer que vocês têm. É porque sobre o que Deus te dá, todos nós dele prestaremos contas. E uma dessas contas é: eu te dei paz, eu te fortaleci na palavra, eu te provi com recurso se você não assistiu o meu necessitado. Então, se abram para servir a Deus e se abram para servir ao Senhor com entendimento. Porque o que você tem não é seu, mas o que foi confiado a você, Deus um dia vai te pedir para você poder prestar conta. Amém, queridos? E não é vergonha vir de carona não, tá, gente? Como também não é vergonha dar carona não. Mas também não é vergonha andar de bicicleta não. Como também não é vergonha de andar a pé. Porque antes aí não tinha carro. E nós andávamos a pé. E antes, quando nós andávamos a pé e não tinha carro, tinha carroça. Quem é dessa época aí? E todo mundo ia na carroça. É ou não é? Tinha lá os motores 2.0, que era 2 boi. Tinha os motores 3.0, que era do boi de um touro. Né? E tinha os 1.0 flex, que eram os burros. Mas levavam o seu povo. Né? É verdade, Senhor. Fala, irmão. Tá, mas por cima, uma régua de distância, sabe? Saiu lá de casa, todo mundo estava à noite, não tinha negócio de celular, não. Era tudo naquela, subia a marina e ia para a igreja, coisa mais linda, tem tanta criança, a gente, sacrifício, Deus não, sacrifício, querer nada, de boa. Antigamente não tinha, não, era alegre, Aí hoje, vamos, não dá. Por quê? Não tem carro. Por quê? Gente, se tem uma coisa que em Pirapora já não é mais, as coisas é longe uma da outra. Quem mora aqui lá no São Geraldo, talvez há 30 anos atrás, 40 anos atrás, era até longe, né? Hoje, você pegou a Jefferson de Itirânia, a Bonifácio ali, ó, rapidinho você está lá. Asfaltado. E olha só, irmã Delira, tínhamos que ir a pé e ir de carroça. Hoje tem mototáxi, hoje tem Uber, hoje tem tudo. Só está faltando quem? Nós. Então, eu quero de novo voltar para vocês. Verso 27. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vos a dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ou seja, gente, se está difícil, você já tem a paz de Deus. Se está complicado, você já está na paz de Deus. Se está diferente do que você gostaria, Deus já te deu força e paz. Agora é viver essa verdade. Ainda em João, capítulo de número 16, eu quero caminhar para o encerramento. 16. É para que nós possamos entender, gente, que da parte de Deus, Deus tem algo que Ele já nos deu, para que a gente lide com as aflições e tribulações com paz. Com paz. Aí em João capítulo 16, versículo de número 33, diz o texto:
capítulo 16, a partir do verso de número 33, diz o texto: estas coisas vos tenho dito, para quê, gente? Para que tenhais paz. Em quem? Mais uma vez, pastora Celina, às vezes as pessoas estão buscando paz na casa que conquistou, na mobília que mobiliou, no carro que acabou de comprar, no emprego que ele passou no concurso público, agora ele vive no auge. E aí a paz dele é: agora eu sou, agora eu tenho, eu ralei para isso, eu estudei para isso, é por isso que eu tenho uma paz. Jesus está dizendo o quê? A paz tem que ser dele. A paz tem que ser a que vem dele. Porque se a paz não for dele e nem a que vem dele, essa paz que você tem, daqui uns dias ela te torna tribulado. Daqui uns dias você tem tribulação por causa disso. Daqui uns dias você vive uma aflição por causa dessa paz. Porque, gente, não há estabilidade nenhuma maior do que a paz em Jesus. Não há. Se alguém disser que há uma estabilidade de paz fora a de Jesus, está eternamente equivocado, amplamente equivocado. Só há uma paz em Jesus, e só há paz verdadeira que vem dele. Então, de novo, verso 33: estas coisas que vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. E como que ele termina o texto? No mundo passais por aflições. Mas o que ele está dizendo? Tem de bom ânimo, eu venci. Então, de novo, gente, quando eu falei para vocês que hoje à tarde eu tive uma reflexão comigo mesmo, foi exatamente para eu me perguntar o que eu estou fazendo com a paz que Deus está me dando. O que eu estou fazendo com a paz que a cada dia Deus está pedindo para viver hoje. Porque aqui ele está me revelando que no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo. Então o que eu precisava rever? Se eu tenho, eu preciso ter mais ainda ânimo. E se eu não estiver tendo, eu preciso desenvolver em ter ânimo. Por quê? Porque Jesus, ele venceu. O que está escrito aqui, gente? Eu venci. E quem venceu, gente? Jesus. Agora, se Jesus venceu o mundo, o que é que ele nos deu? Ele nos deu aquele que nos convence do mundo. Acompanhe comigo aí, por favor, no verso de número 8, ainda de João 16. Ele está dizendo o que, gente? Verso 8. Quando ele vier, convencerá o quê? O mundo do pecado. E que mais? Agora a pergunta é: quem é esse que vai vir? Quando ele vier? O Espírito Santo. E aí eu pergunto para vocês nessa noite: ele ainda vai vir ou ele já chegou? Já chegou? O Espírito Santo? Já chegou? Já? Se ele já chegou, aonde ele está? E se ele está em nós, qual é a primeira função dele? Convencer. E se tem uma das coisas que o Espírito Santo quer convencer a cada um de nós nessa noite é: reflita, analise e ressignifique quem você é em Deus, para que você possa saber quem é Deus em você. Olhe para si e veja onde você pode melhorar. Olhe para dentro de você e veja onde que você precisa melhorar. Olhe para dentro de você e peça ajuda para que você possa ser melhor. Olhe para dentro de você e veja se você está inquieto ou se a paz está em você porque ela já foi te dada. Porque se tudo isso não fizer sentido, será por causa de tudo isso que Deus vai falar: eu fui Deus na sua vida, eu mandei meu filho por você, ele tomou as dores sobre si, pelas pisaduras deles você foi sarado, ele morreu na cruz, foi pago um alto preço de sangue, e tudo por causa do que ele te entregou e você não fez o seu papel. Fica de pé. Terça-feira nós vamos estar aqui, irmãos, no culto de ensino da palavra de Deus.
Quinta-feira nós vamos ter aqui GC de homens e de mulheres. Quarta-feira nós vamos estar aí na casa da irmã Cida, com GC de consolidação. Amém? Glória a Deus. Só porque uma dúvida aqui, é dia 2 que vai ter GC? É? Sim, então dia 2, na casa do irmão Edinaldo, acompanhe dos grupos, nós vamos ter lá o GC de jovens, que já vai se completar 4 anos aí. Né? Começou como culto de jovens, lá com a irmã Laís, hoje é um GC chamado Gaditas. Depois vocês pesquisam o que quer dizer Gaditas, tá? É esse GC lá na casa do irmão Edinaldo, no sábado. E no dia 16, me confirma, dia 16, que também cai no sábado, vai haver nesse GC de jovens uma confraternização dessa celebração também lá na casa do irmão Edinaldo. Sintam-se à vontade para estar lá juntamente com todos esses jovens para a gente poder celebrar o nome de Jesus. Amém? Levante as suas mãos, irmãos, o mais alto que você puder, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja com cada um de nós, e essa igreja diz: amém. Cumprimenta aí o seu irmão, vai viver a melhor semana da sua vida. Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.